Vamos lá, livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler então, versículo 12 até o 15, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vou pedir para o pessoal da câmera que está no meio centralizar um pouquinho. O pessoal que está ajudando aí, não está centralizada essa câmera do meio, não está aparecendo o tema aqui legal. Meus irmãos, o tema nesta noite é a relevância da teologia em tempos líquidos. A Rahá, não é? A Rahá sempre me pergunta qual o tema que eu vou pregar. Todas as vezes que eu venho para o culto, a Rahá pergunta: pai, quem é que prega hoje, como é que não é, então? E aí a gente diz os pregadores, ela sempre diz: qual é o tema que o senhor vai pregar? E eu sempre digo a ela, e agora há pouco, né, nós vindo agora de tarde, eu disse para ela que o tema seria a relevância da teologia em tempos líquidos. Ela diz: ei, matou a pau. É uma linguagem legal, né, dos adolescentes. Matou a pau, muito bom, isso aí, legal. Meus irmãos, muito mais do que legal, de verdade, essa é a proposta, tanto para os alunos que se formaram aqui, mas para toda a igreja. Por quê? Porque a teologia nada mais do que não seja o estudo de Deus e o estudo da sua palavra. E muitos erros têm acontecido por falta do conhecimento. Eu quero convidar você, se o Maurício estiver lá pronto com o vídeo, o pessoal da câmera, aponta para mim lá para mostrar esse vídeo lá. Eu quero que você preste atenção, se puder desligar a luz central aqui, não é? E puder, para que possamos perceber a imagem. Esse vídeo talvez você já tenha assistido, saiu em rede nacional, não é? E é um vídeo muito interessante e diz, não é, o quanto é perigoso não conhecermos a palavra do Senhor. Vamos lá então. Essa luz central, por favor. Vamos ver se é esse vídeo aí. Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez
ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E Barbaridade. Então, agora A deu. Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Diga misericórdia. Meus irmãos, talvez você com certeza já tenha visto esse vídeo. Existe uma grande e urgente necessidade, de verdade, de nós conhecermos a palavra do Senhor, e muito mais de conhecer, vivermos, porque isso é muito comum, não é? Isso acontece constantemente, de pessoas que se convertem hoje, genuinamente, dali a pouco, sem nenhuma instrução bíblica, sem nenhum preparo, já abrem a sua pequena empresa, não é? Porque fazem da igreja uma questão de sobrevivência, de comércio. Esses dias eu ouvi alguém dizer: poxa, eu não estou gostando do trabalho onde eu estou, eu tenho alguns parentes, alguns amigos, eu tenho uma garagem em casa, vou começar uma igreja. E as pessoas fazem da igreja aquilo que Deus nunca quis, aquilo que Jesus nunca quis, um comércio. E por causa de pessoas assim, não é em si nem a instrução, mas e a falta de bom senso e do próprio conhecimento da palavra, faz os escândalos. E é por isso que muita gente ela tem aversão à igreja, por causa dessa falta de estrutura. Onde seria muito mais fácil esta pessoa congregar na igreja e ser um servo de Deus excelente, dizimar, ofertar, contribuir, servir ao Senhor. Mas o problema, e é isso que tem afetado muitos corações hoje, as pessoas querem ser senhoras e senhores de si mesmo. E boa parte desse desejo que elas têm, genuinamente por falta de compreender com base a palavra do Senhor. Eu particularmente, ao longo do meu ministério, eu já vi muitas pessoas dizerem assim, como disse este senhor, no final, quando ele foi interpelido com relação à forma errônea que ele estava lendo o texto. Ele diz: é isso mesmo, é uma coisa que nós temos que orar então, e sermos dirigidos pelo Espírito. Pessoas que de verdade, elas se afastam do conhecimento da palavra de Deus, ou não querem genuinamente se aplicarem na palavra do Senhor, elas jogam tudo para o âmbito do Espírito. E você já viu eu dizer em alguns cultos, que acho muito perigoso, quando algumas pessoas elas atribuem ao mundo do Espírito. Mas eu faço isso porque o Espírito está mandando. Eu faço isso porque senti de fazer. Eu faço isso porque foi Deus que me falou. Então, quando a gente entra no campo do sentimento, da suposição e do suposto Deus, o que nós vamos dizer? O que nós vamos falar? Nessas horas, o que vai nos balizar e nos trazer uma estrutura de verdade, minha gente, é o pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque pessoas que não buscam genuinamente conhecer Deus e a sua palavra, tudo vão jogar para o mundo do Espírito, para o mundo do sentimento, para o campo dos sentimentos. Eu sinto, eu não sinto, eu faço isso porque sinto e não sinto. E na verdade, quando a gente vai conhecer a palavra de Deus, a Bíblia é uma regra de fé. Eu não preciso sentir para amar e para perdoar, está posto.
É aquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz tal coisa, nós precisamos obedecer. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Com certeza você já ouviu pessoas dizerem assim: o que nós precisamos é só do Espírito Santo. Porque de acordo com a própria Bíblia, aí as pessoas, caros alunos, algumas pessoas usam os próprios textos bíblicos, alguns fragmentos da palavra de Deus, como por exemplo lá em Coríntios, não é? Lá em 2 Coríntios 3:6, aonde vai dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Você vai ver algumas pessoas dizerem assim: o que importa para mim são as questões espirituais, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que eu oro e Deus me revela. Teologia, eu não preciso de teologia, porque teologia mata, porque a letra mata. Está aqui na palavra de Deus, a letra mata. A pessoa distorce totalmente aquilo que o autor, aquilo que o texto está dizendo, sem ter uma visão de todo o contexto. É como esse senhor que vai fazer uma leitura errônea, uma interpretação errada e, consequentemente, uma aplicação mais errada ainda. As pessoas vão usar a própria palavra de Deus, meus irmãos, para balizar seus erros, suas desculpas e seus pecados. Você sabia que muitas pessoas que no passado utilizaram de forma errada, por exemplo, o antissemitismo, uma cruzada aos judeus em todo o mundo, porque há um texto da Bíblia que os judeus rejeitaram a Jesus. Então eles dizem: rejeitaram Jesus, que o sangue do justo recaia sobre ele. Então as pessoas usam, e houve uma cruzada aos judeus por causa de textos assim. A gente utiliza, eu já percebi, já vi, isso é comum no nosso meio. Alguns homens, como diz Harari e alguns militantes, não é? O machista opressor. O machista opressor diz assim: a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Aqui eu mando, aqui mulher. Aqui nesse galinheiro sou eu que canto. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Que coisa engraçada. E aí oprime suas esposas, coisas que a Bíblia nunca ensinou, que a Bíblia nunca disse. Não é nesse sentido, e aí não faz uma leitura genuína da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus amou a igreja, e o texto aconselha os maridos a amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e se deu por ela, e morreu por ela, e se entregou por ela. E aí esses homens, esses machistas opressores, não fazem uma leitura ampliada e genuína das Escrituras. Pegam algumas porções e dela fazem a sua teologia doentia e não saudável. Por outro lado, a gente percebe também situações e sentimentos racistas. Você sabia que o apartheid na África do Sul, muitos dos líderes do apartheid na África do Sul eram ávidos, supostos conhecedores da Bíblia. Vocês sabem por que existe uma necessidade urgente, de verdade, queridos, de nós conhecermos a teologia, de nós conhecermos a palavra de Deus? Porque Satanás conhece a Bíblia. Muitos dos líderes do apartheid na África do Sul eram conhecedores da Bíblia. Mas escute uma coisa: o aluno genuíno da teologia, o aluno genuíno da palavra de Deus, para de verdade ser um aluno, um estudante genuíno, está para além de simplesmente conhecer. O que faz de nós alunos genuínos e estudantes genuínos da palavra do Senhor, para além do conhecimento, é uma prática saudável. Conhecimento sem prática saudável dá aquilo que existe no mundo: o apartheid, racismo, preconceito, discriminação, opressão. Um conhecimento sem aplicação verdadeira e genuína dá no que dá, queridos. Por outro lado, nós estamos vendo a ascensão da mulher, e isso é muito válido. A mulher assumindo o seu lugar. Eu tenho uma colega no mestrado, eu faço mestrado pela EST de São Leopoldo,
E a ênfase da pesquisa dela vai ser o papel da mulher na Bíblia. E especificamente ela está estudando Maria Madalena, aquela que foi a primeira a ver o Mestre, o Messias ressuscitado. É um estudo maravilhoso. A minha ênfase é sobre o fenômeno dos desigrejados. Mas escute uma coisa. Por outro lado, também a gente está vendo a ascensão das mulheres, e isso é muito bom. Mas por outro lado, nós estamos vendo mulheres pegarem fragmentos da Bíblia, para assumir uma postura também se igualando a homens opressores, desrespeitando os seus maridos, desrespeitando o igual. Então veja o quão é complicado nós utilizarmos fragmentos da palavra de Deus ao nosso bel prazer. Isso vai trazer adoecimento. Você pode aplaudir o Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Escute uma coisa, o conhecimento genuíno da palavra de Deus precisa ser aplicado de uma forma saudável, não de uma forma para os nossos caprichos, até porque é na palavra de Deus que está a revelação de Deus, e não a nossa. Então Deus deve ser evidenciado, estudado e obedecido. Escute uma coisa, o cristão que não tem o conhecimento teológico, ele tem uma visão geral de Deus. Pastor, eu não sou um ávido estudante da teologia. Serei salvo se você genuinamente entregou sua vida a Jesus plenamente. Você poderá pregar a palavra de Deus plenamente, você será uma testemunha do Evangelho. Mas a sua visão e a minha visão, se não formos estudantes e amantes da teologia, a nossa visão será uma visão geral. Mas se nós formos aplicados a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra, a sermos aplicados, a buscarmos galgar uma escada que nos leve a um conhecimento maior de Deus e da sua palavra, nós não teremos apenas uma visão ampla, mas nós teremos uma visão específica e mais clara de Deus, do seu propósito e do seu querer para a minha vida. Jesus nunca quis que a sua igreja tivesse apenas uma visão geral. Ele nos mostra isso quando Ele chama para si 12 homens, para que caminhasse com Ele. E esses homens caminharam com Ele 3 anos e meio, conhecendo a Ele, o percebendo. Esses 12 homens tinham uma visão diferente da multidão. A multidão via Jesus o milagreiro, o curador, o operador de maravilhas. Os discípulos viam a Jesus como o mestre amado, que tinha dores, que tinha cansaço, que genuinamente perdoava, era o Cristo. Por quê? Porque eles estavam próximos. Eles não tinham, como a multidão, uma visão geral, eles tinham uma visão específica do Cristo. Nesta noite eu quero desafiar você, igreja do Senhor, a nós, meus amados irmãos, a não termos essa visão geral, mas uma visão específica de Cristo. Nos aprofundarmos em Deus e nos aprofundarmos na sua palavra. Você pode adorar Ele, por favor, o faça com uma alegria. Aleluia, aleluia. Eu já disse aos senhores que teologia é o estudo de Deus. Pelo menos eu separei aqui 4 modelos pela qual Deus ele passa a ser conhecido. O primeiro deles está no Salmo 19. Se você quiser abrir comigo, só vou separar esse texto para nós ganharmos tempo. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então escute uma coisa. Deus, Ele é conhecido e Ele se revela no primeiro momento no universo. Quando você olha o universo e você vê tudo que foi criado, é impossível não acreditar a uma mente inteligente, a uma mente organizada,
não foi simplesmente uma explosão, uma obra do acaso. A gente percebe o agir de Deus em toda a criação, em todo o universo. Então, os céus declaram Deus e a sua glória. Um outro aspecto em que Deus se mostra em todo o contexto histórico. Há um autor que ele escreve assim: é no solo histórico que Deus e homem têm condição de se encontrar. É no solo histórico que Deus e homem têm condição de se encontrar. E é nesse sentido que Deus se revela. Então escute uma coisa: se nós olharmos toda a história da humanidade, nem que nós não queira, é impossível não perceber Deus. É impossível não vermos a demonstração de Deus, da sua bondade e da sua misericórdia. Um outro aspecto em que Deus se mostra, em que Deus se revela, é na própria consciência humana. De alguma forma, na nossa consciência, mesmo aqueles que são ateus, lá no fundo do seu interior, se eles são ateus, se tem o contraponto, é porque tem o ponto. Se Deus não existisse, não precisaria ter ateus. Se o sentimento da existência de Deus fosse uma coisa sem fundamento e sem valia, não precisaria dos ateus. Então, se os ateus existem, é porque Deus existe. Escute uma coisa, queridos: lá dentro da mente do consciente humano, ele sabe que Deus existe. Há no ser humano um vazio na sua alma por algo muito maior do que ele. É como os rios, que eles sempre, no final das contas, eles vão cair no mar. Eles vão desembocar no mar. Esse é o homem. O homem, no final das contas, ele sempre vai saber da existência de algo maior. E às vezes, por falta de conhecimento, de alguém que lhe diga, ele vai adorar o sol, ele vai adorar a lua, ele vai colocar pedras e vai colocar como seu Senhor, vai pegar madeira, gesso, vai fazer uma imagem e vai colocar uma figura de Deus, vai pegar um osso, uma madeira e vai venerar. O que é isso? É lá dentro, o consciente e o inconsciente do homem, conclamando ele para uma adoração a algo transcendente, a algo muito maior do que ele. E é por isso que é urgente a pregação genuína da palavra. Você se lembra do eunuco de Candace, que ele está numa carruagem, e Filipe se aproxima nele, ali perto da carruagem, e Filipe pergunta assim: o que é que você está lendo? E ele estava lendo uma porção de Isaías. Ele diz assim: como é que eu vou saber, se não há quem me ensine? Então veja, aquele homem lá dentro, ele não tinha o pleno conhecimento de Deus, mas lá dentro, aquele eunuco, no seu consciente e no seu inconsciente, ele tinha uma sede de algo maior do que ele. E foi nas Escrituras que ele conseguiu ver essa revelação. Mas o que faltava? Alguém para lhe clarear esta revelação. E esse homem foi Filipe. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que isso primeiramente possa nos clarear, iluminar nossa mente e o nosso caminho. Depois de clareados e iluminados, nós vamos clarear e iluminar a outros, como Filipe fez. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Faça isso com uma alegria. Por fim, meus irmãos, e de forma mais ampla e mais estruturante, mais importante, nós conhecemos Deus e encontramos Deus na sua palavra. A palavra de Deus é a fonte em que Deus se revela ao povo. É a boca de Deus falando ao homem, e a boca de Deus falando à humanidade. É nesse livro, é nessa palavra que Deus se mostra para toda a humanidade. Um teólogo muito expressivo, Karl Barth, ele vai dizer o seguinte: que as Escrituras são de Deus, porque possui status especialíssimo de testemunha privilegiada da revelação de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus é testemunha
especialíssimo, porque ela tem o status de revelação de Deus em Cristo Jesus. Nós conhecemos Jesus através da palavra de Deus. A multidão chega para Jesus um momento e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, nos apresenta Deus. E Jesus diz: se vocês me conhecerem, vocês conhecerão o meu Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. É uma revelação genuína. Aleluia. É uma revelação genuína. O Filho revela o Pai, a palavra revela o Filho, revela o Pai e o seu propósito para a humanidade. Um olhar atento para as Escrituras, meus irmãos. Escute uma coisa. Nós iremos perceber aqui, desde o início, os fenômenos messiânicos que apontam para um fim, para a vinda do Messias. Quando a gente vai fazer uma leitura ávida e um pouco mais aplicada das Escrituras, nós vamos ver muitos aspectos e muitos fenômenos apontando para o Cristo. Mesmo no Antigo Testamento, porque o Primeiro Testamento é sombra daquilo que viria, é espelho daquilo que viria, era a imagem daquilo que viria. Quem viria? O Cristo. Se você olhar, por exemplo, Noé. Se você olhar Noé é um tipo de Cristo. Escute uma coisa. Noé é um tipo de Cristo. Noé é um tipo de Salvador. E ele tem uma mensagem. A mensagem de Noé é: arrependam-se. E ele tem um meio de salvação. O meio de salvação é a arca. Se você olhar Moisés é um dos grandes pais do povo de Israel. Moisés é um dos grandes cabeças do povo de Israel. Você sabe por quê? Porque Moisés é um tipo de Cristo. Porque Moisés, ele é comparado como Salvador. Por quê? Porque ele libertou o povo que estava escravizado no Egito. Moisés também tinha uma mensagem. Se a mensagem de Noé era: arrependam-se, a mensagem de Moisés era: libertem meu povo. Libertem meu povo. Deixe meu povo ir. Moisés era a boca de Deus naquele cenário histórico. A mensagem de Moisés era: libertem o meu povo. Qual era o modo de salvação para esse povo outrora escravizado? Seguir o libertador. Seguir o libertador. Se para Noé o modo de salvação era entrar na arca, para os hebreus escravos no Egito, o modo de salvação era seguir o libertador. Escute uma coisa. Um fato curioso sobre Moisés é que você sabe que a forma como o ensinamento da Torá, dos Salmos e dos profetas eram passado de geração a geração, era de forma escrita em tábuas, em pedras, em pergaminhos de couros de animais. E principalmente uma das formas de passar o conhecimento da Torá e dos Salmos e dos profetas era de forma oral. Olha que interessante isso. E algumas famílias dos hebreus, eles ficavam com porções das Escrituras para passar para as suas gerações. Era uma forma de guardarem a palavra. Cada família dos hebreus, algumas famílias específicas, ficavam responsáveis de algumas porções das Escrituras. E eles passavam de forma oral para os seus familiares, para os seus descendentes, e de geração em geração. Olha que interessante. Lucas 4 vai narrar uma coisa muito interessante. Escute uma coisa. Antes que eu fale Lucas 4, eu me lembrei de algo. Você sabe que o templo ele foi destruído, não é? Lá no período do cativeiro babilônico. E aí os judeus foram para a Babilônia e ficaram 70 anos lá e tal. E a partir daí montaram as sinagogas. É como se fossem as igrejas dos judeus, as sinagogas. E a tradição diz
que na sinagoga, como se tivesse o altar na sinagoga, e as cadeiras aonde os mestres, os rabis, os anciões principais se assentavam, mas existia uma cadeira. Birtz, me dá essa cadeira para mim aqui, faz favor. Essa cadeira que está aqui. Essa, me sobe para mim aqui, põe ela para mim aqui, só um pouquinho. Obrigado, meu irmão, pelo apoio, já que você está aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe, lhe dê graça, saúde e prosperidade. Diga amém. Escute uma coisa, a tradição diz que nas sinagogas, que quando os judeus se reuniam, todos se assentavam na frente, os anciões, e tinha uma cadeira, conhecida como a cadeira de Moisés. Ninguém se assentava nessa cadeira, porque a tradição diz que havia uma profecia de que o Moisés agora genuíno, como se o segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou, falhou, Jesus viria agora na figura do segundo Adão, perfeito, santo, sem mácula, sem pecado, sem mancha. De alguma forma eles esperavam um Moisés tipificado como aquele que eu disse para vocês, que libertou o povo do Egito. Eles esperavam um Moisés, e a tradição dizia que Moisés que viria, o Messias que viria, ele teria autoridade para sentar naquela cadeira. E por séculos e séculos, sempre na sinagoga ficava a cadeira de Moisés. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Ame a palavra do Senhor, porque ela contém vida, e vida com abundância. Lucas 4 vai dizer que Jesus, depois de ser tentado no deserto, ele desce do monte, cheio do Espírito Santo, entra numa sinagoga, e ele vai ler a porção de Isaías 61. Isso é para você não dormir. Diga amém. Diga amém. Diga: Jesus é bom. E o que é que ele merece? É isso que ele merece. Vamos lá, melhore o seu aplauso. Vamos lá, meu irmão. Aleluia, aleluia. Escute uma coisa, Jesus entra na sinagoga, isso é Lucas 4, e ele vai ler a porção de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Escute uma coisa, a tradição diz que a família de José era responsável por essa porção das Escrituras. A família de José passou de geração em geração esse ensinamento dessa porção. José teve um dia que sentou Jesus, depois dos 12 anos, e disse: você precisa decorar Isaías 60. Pais, nós precisamos estudar e passar para os nossos filhos o amor pela palavra de Deus. As melhores e boas memórias que eu tenho de mamãe é quando enxergava ela dias e dias estudando a palavra do Senhor, dia após dia, lendo, estudando a palavra do Senhor. E quando ela ficou cega, Deus foi tão bom que começou a Bíblia em fita cassete. E eu colocava naqueles radinhos a fita cassete com o Cid Moreira narrando a palavra de Deus. Então, de alguma forma, ela recebia a palavra. Pais, vamos ensinar os nossos filhos a amarem a palavra de Deus. Líderes de células, ensine os discípulos na célula a serem ávidos e desejosos de Deus e da sua palavra. Você pode aplaudir a ele, por favor, o faça com alegria. Vamos lá, melhore, é para o Senhor este aplauso, aleluia, glória. Escute uma coisa, a tradição diz que a família de Jesus, era responsável por essa porção dos profetas, Isaías 60. Com certeza, Jesus leu esse trecho, ele abriu simplesmente por abrir, ele pronunciou de cor.
E a Bíblia diz que Jesus leu, fechou o rolo e se assentou na cadeira. A tradição fala bastante disso, que ele se assentou na cadeira, e é por isso que a Bíblia tem uma porção dizendo assim: e todos fitaram os olhos nele. Só ler não ia fazer diferença. É como eu chamar alguém e dizer assim: meu irmão, começa o culto aí e lê uma palavra. É uma coisa. Mas o irmão lê a palavra e passar todo o culto sentado na minha cadeira, ou o pastor autorizou, ou esse irmão é muito passado. Porque tem uma minha cadeira que eu sento. De duas uma, ou o pastor autorizou que o irmão sentasse, ou esse irmão é muito passado, e eu já vou tirar ele de lá, porque ali não é o lugar dele. Jesus, ou ele era muito passado, ou ele era o Messias. E eu fico com a segunda opção: ele era o Messias, e por isso se assentou na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés. Aleluia, eu amo isso. Digam amém. Escute uma coisa, queridos. As Escrituras vão trazer sobre nós muitos aspectos estruturantes, muitos aspectos de solidez. E por que a teologia é relevante em tempos de liquidez? Pelo perigo em que se encontra a humanidade. O próprio Bauman vai dizer o seguinte: que as instituições que outrora eram sólidas foram colocadas no cadinho e derretidas. Outrora as instituições que eram sólidas foram colocadas no cadinho e foram derretidas. A família se desentrega com o divórcio. As igrejas se destroem com os escândalos e heresias. Os valores são trocados por ideologias vazias. É por isso que a teologia é relevante em tempos de liquidez. Primeiro, guarde isso no seu coração. Primeiro, porque a teologia, ela dá respostas. E ela responde uma sociedade líquida. A teologia, o estudo de Deus, o conhecimento de Deus, traz respostas às dúvidas e indagações que há na mente, no coração do homem. Ele encontra quando ele passa a conhecer a Deus, sua palavra e o seu propósito. Grandes homens pensadores ao longo da história, questionadores de Deus e da sua palavra, quando de forma clara, concisa, genuína, lhes foi apresentado o estudo de Deus, através da sua palavra, se tornaram servos de Deus genuínos, sinceros e verdadeiros. O estudante de teologia fará da própria teologia uma âncora, e o mesmo terá segurança contra os revés dos falsos mestres e ensinos. A teologia é relevante em tempos líquidos, porque o estudante de teologia ou o amante da teologia fará da própria teologia uma âncora, e o mesmo terá segurança contra os revés dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Estou encerrando. Em uma sociedade líquida, de relações frágeis e fragmentadas, encontramos em uma teologia saudável a solidez da verdade e o pleno conhecimento de Deus e da sua palavra. A teologia nos ajuda a compreender e a organizar o nosso conhecimento de Deus e da sua palavra. Por que a teologia é relevante em tempos líquidos? Porque nós encontramos na teologia a base sólida e estruturante da nossa fé, confiança e firmeza em Deus. Por isso é importante, porque ela revela o que a humanidade sempre buscou, revela o Cristo que hoje está sendo apresentado aqui nesta noite. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça com alegria.
Se coloque em pé, vou orar com você, em nome do Senhor Jesus. Amado Senhor, conhecer a teologia não é algo que nos traga estranhamento, porque em suma a teologia é o desejo de te conhecer, é o conhecimento do Senhor, é estudar o Senhor, seu amor, sua bondade, sua palavra, seu bem, seu propósito. Que o Templo das Nações, que esta igreja, Pai, não possa ficar alheia à tua palavra, que os nossos estudantes do médio que estão se formando hoje, que eles levem adiante essa teologia saudável que aprenderam aqui nos arraiais da tua igreja. De forma, Pai, poderosa, coloque em nós esse amor e esse desejo de querer conhecer mais o Senhor por intermédio da sua palavra. Firma o teu povo, firma a tua igreja nessa base sólida que é a tua palavra e que é o Senhor. Nos abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor nessa noite, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Vamos aplaudir o Senhor com alegria? Ele merece.